Oi, tudo bom? Muito prazer, eu sou Bianca Balaciano, consultora internacional em amamentação e há 12 anos eu atendo famílias que estão passando pelo processo da amamentação. Por isso, hoje eu quero conversar com vocês sobre 7 erros muito comuns que infelizmente as famílias ainda cometem e que pode colocar em risco o processo da amamentação. Se você está interessada nesse conteúdo, em outros conteúdos sobre amamentação, não deixa de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho das notificações para você ser avisada sempre que eu colocar conteúdo novo por aqui. O primeiro erro mais comum que boa parte das famílias ainda comete no processo da amamentação é oferecer fórmula, ou seja, leite artificial, para o recém-nascido ainda na maternidade. É claro que alguns cenários de risco aumentado vão exigir que alguns recém-nascidos recebam a fórmula por orientação pediátrica ainda na maternidade. Mas muitas vezes essa oferta de fórmula acontece de forma compulsória ou ela acontece porque o recém-nascido foi para o berçário, precisou ficar afastado da sua mãe por desejo próprio, ou porque muitas vezes as pessoas acreditam que o choro excessivo do bebê ou a dificuldade do bebê para mamar vai exigir que elas ofereçam fórmula de forma muito precoce. Infelizmente, a oferta da fórmula muito precoce para o recém-nascido pode sabotar o processo da amamentação. Isso porque geralmente a fórmula é oferecida num volume muito além da capacidade gástrica do recém-nascido e ela também é extremamente difícil de ser digerida pelo bebê. Sendo assim, o bebê que recebe a fórmula na maternidade vai acabar ficando longas horas sem acordar e, portanto, sem mamar, sem estimular a mama da sua mãe. E isso pode ocasionar um efeito bola de neve na amamentação, onde os problemas vão crescendo mais e mais e eventualmente pode ficar bastante difícil para manejar. O segundo erro, que é muito frequente e muito comum também, é o uso da bomba elétrica durante o período que a gente chama de apojadura ou descida do leite. E o que é apojadura? Apojadura é aquele momento que acontece por volta do 3º dia de pós-parto, quando se dá a descida do leite, ou seja, o aumento do volume de leite produzido e a mudança na composição desse leite. Muitas vezes, nessa fase, as mamas ficam muito enrijecidas, engurgitadas ou com muito edema, muito inchaço, né? Então elas ficam com um aspecto avermelhado, inchado, a pele muitas vezes fica brilhante e elas crescem muito de volume. Muitas pessoas ainda acreditam que aquele inchaço acontece só pelo volume aumentado de leite, enquanto na verdade o que está acontecendo na descida do leite, além do incremento de volume de produção de leite, mas também edema e também inflamação tecidual. Então, quando você usa bomba tira-leite de forma muito precoce, principalmente se o tecido da mama está muito estirado, você pode acabar se machucando e com frequência também perdendo a confiança no processo da amamentação, uma vez que o volume extraído pela bomba não vai ser um volume muito grande. Isso pode te levar a crer, por exemplo, que o seu bebê não está mamando o suficiente ou que você não está produzindo leite de forma adequada, e isso não é verdade, porque esse volume é um volume compatível com o dia da descida do leite. O terceiro erro bastante comum no processo da amamentação é que as famílias não buscam ajuda e o apoio adequado de forma precoce. Muitos dos problemas de amamentação se iniciam ainda na maternidade ou já na primeira semana de pós-parto. Infelizmente, nem todas as famílias buscam o apoio adequado no momento adequado. É muito importante que a gente saiba reconhecer que alguns problemas não precisam se agravar ou não precisam acontecer para que a gente possa buscar assistência adequada. É bastante comum experimentar algum desconforto ou um nível de desconforto no início do processo da amamentação, mas é importante que isso seja um leve desconforto, nada que te leve a pensar, por exemplo, em não amamentar mais o seu bebê. Então, se você apresenta dor, dificuldade para colocar o seu bebê no peito, feridas que aparecem de forma muito precoce,
não deixe de buscar ajuda imediatamente. As consultoras de amamentação podem ser grandes aliadas, muitas vezes, inclusive, antes da sua primeira consulta de puericultura com o pediatra. O quarto erro muito comum que as famílias cometem no processo da amamentação é não se preparar de forma adequada para o primeiro mês de pós-parto. O primeiro mês de pós-parto é um grande desafio e muitas vezes algumas famílias podem encontrar problemas no manejo das atividades do dia a dia e como fazer isso funcionar junto com o processo da amamentação. Portanto, é extremamente importante que vocês se preparem para ter o apoio adequado, para ter refeições congeladas, para ter uma divisão de tarefas minimamente compatível com as demandas de um bebê no primeiro mês de pós-parto. Muitas vezes os bebês mamam com uma demanda intensa e muito frequente nos primeiros dias, sem fazer grandes estirões de sono. Ou seja, vai ser importante para quem está amamentando conseguir repousar, conseguir descansar durante o dia para conseguir manter o ritmo frenético das mamadas das primeiras semanas. Alimentar-se bem, ter algum tipo de tempo também para o autocuidado, para tomar um banho com calma, e para conseguir se refazer para as tarefas que o bebê exige, é especialmente importante para a nutriz. Então procurem se preparar de forma adequada para o primeiro mês de pós-parto, porque ele é um grande desafio enfrentado pelas famílias. O quinto erro super frequente na amamentação é a tentativa de pular as mamadas da madrugada usando chupetas ou muitas vezes usando leite materno ordenhado ou fórmula oferecida na mamadeira, né? Muitas famílias, para combater o cansaço, a exaustão após a chegada do bebê, acabam usando essa ideia, achando que ela não vai trazer riscos ou qualquer tipo de repercussão para o processo da amamentação. Infelizmente, esse é um erro muito grave. Eu entendo perfeitamente o tipo e o nível de cansaço que alguém passa quando está cuidando de um recém-nascido, principalmente na amamentação, mas ao mesmo tempo pular as mamadas da madrugada pode fazer com que a sua produção de leite diminua rapidamente. Isso acontece porque por um longo período o bebê vai deixar de drenar a sua mama, vai deixar de estimular de forma adequada e isso vai fazer com que o seu corpo entenda que precisa diminuir o ritmo de produção de leite. Então, o ideal é que a gente busque apoio para conseguir amamentar na madrugada de forma adequada, por exemplo, experimentando a posição deitada para amamentar, ou a mãe acordando somente para o processo da mamada e depois, se o bebê precisar ter a sua fralda trocada ou se ele precisar ser ninado para voltar a dormir, ficar um pouquinho na vertical até que fique confortável, o parceiro, parceira ou quem está servindo de rede de apoio vai poder ajudar a pessoa que amamenta no período da madrugada e com isso vocês minimizam os riscos de usar chupeta ou mamadeira nas madrugadas. O sexto erro, super comum também, bem frequente, cometido pelas famílias no processo da amamentação, é deixar de estimular a produção de leite quando precisam oferecer a fórmula. Em alguns cenários, principalmente quando a gente tem um bebê que não consegue mamar de forma adequada ou que não retoma o ganho de peso na segunda ou terceira semana após o nascimento, talvez você se depare com a orientação da sua pediatra sobre a necessidade de uso de fórmula. Se você tem uma orientação para usar fórmula para garantir a nutrição adequada do seu bebê, isso quer dizer que a sua produção láctea provavelmente não está equilibrada com as necessidades do bebê. Então, um grande erro é oferecer a fórmula para o bebê e não tentar manejar a sua situação relacionada à baixa produção de leite. Se você tem o desejo de amamentar por mais tempo, continuar amamentando ou conseguir eventualmente garantir a nutrição do seu bebê somente com o seu leite, porém precisou entrar com a fórmula, o outro passo mais adequado que deve estar sempre em conjunto com a oferta de fórmula é procurar uma consultora de amamentação ou uma outra profissional que possa te ajudar com um trabalho adequado de estimulação da sua produção de leite. E por fim, um erro também muito comum durante o processo da amamentação é oferecer a mamadeira para o bebê
na volta ao trabalho, que geralmente acontece em conjunto com a introdução alimentar. Muitas pessoas acham que depois que a amamentação já está bem estabelecida, depois que o bebê já mama sem dificuldades e a produção de leite está adequada, já não correm mais riscos oferecendo a mamadeira. E essa não é uma verdade absoluta. Muitos bebês, principalmente aqueles cujas mães vão se ausentar por longas horas e que vão receber outros líquidos, se fizerem uso da mamadeira com muita frequência, podem acabar se desinteressando do peito quando a mãe volta do trabalho. Portanto, eu espero que vocês possam ver num outro vídeo que eu já coloquei aqui no canal sobre o uso de apetrechos que são protetivos para a amamentação, que não representam risco para a amamentação e podem ser usados para a oferta de leite materno quando a mãe está no trabalho ou quando a mãe está ausente, por exemplo. E mesmo a água ou qualquer outro líquido que seja oferecido ao seu bebê deve ser oferecido também no copo, de preferência aberto. A oferta frequente da mamadeira pode sim, a qualquer momento da amamentação, levar o seu bebê a um desmame precoce. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nesses inúmeros anos que eu venho trabalhando com famílias, pude elencar com grande propriedade esses erros como os principais erros que podem colocar em risco a sua história de amamentação. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre os erros na amamentação, erros que podem levar você a se distanciar do seu sonho de amamentar ou da continuidade da sua amamentação, deixa um comentário aqui para mim com ideias para novos conteúdos. Nas minhas redes sociais eu estou sempre divulgando informação de qualidade e eu espero que você me siga por lá também. Até o próximo vídeo!